Bom, hoje no nosso último encontro eu vou falar das considerações cosmológicas e litúrgicas dentro do assunto que está sendo levado aqui nesse ciclo, né? Questão social e política, como a liturgia e a cosmologia tanto aborda como interpreta, que como eu vou aqui colocar aqui minha posição de antropólogo, não minha posição de religioso, né? Que toda religião é uma invenção, né? E reflete de diferentes maneiras o ambiente social no qual ela está inserida. Então, muita coisa que socialmente nós, dentro dos nossos costumes, dentro das nossas tradições, fora extra-religiosa, né? Reflete dentro dos ritos e da cosmologia de qualquer religião. Não existe religião que realmente tenha caído do céu, tenha sido revelada na montanha e tal. Simplesmente são produtos de relações sociais estabelecidas dentro de determinados contextos, e as religiões são produtos desses contextos, né? Não refletem diretamente que as religiões têm suas próprias regras, tem suas próprias questões religiosas especificamente, então não é um espelho da sociedade, é como se fosse um reflexo meio tortuoso do que a sociedade traz para cada um, tá? Então, eu vou começar eu vou falar especificamente da relação entre mito e rito, como um reflete o outro. E vou começar com a parte realmente cosmológica, a parte mitológica da religião, né? Que dentro do panteão dos orixás, né, uma coisa importante, eles constituem um panteão, como existia no mundo mediterrâneo, Grécia, Roma, né, Egito, e enquanto que a experiência africana, da tradição religiosa iorubá, ou Fon, ou Bantu, não existe esse panteão fechado como nós conhecemos na diáspora. A diáspora, o contexto social da diáspora meio que reuniu as divindades de cada local e as uniu dentro de um alinhavamento mitológico, dizendo quem era pai e filho de quem era irmão, quem era irmã, que era marido, que era etc e tal, né? Dentro de uma espécie de família, como eram os deuses no Olimpo, né? Uma grande família desajustada, mais ou menos, ajustada, né? Com as características bem humanas, né? De ciúme, de luxúria, etc e tal, de amor e de sexualidade incluída, né? E essas divindades que algumas vezes não têm relação umas com as outras na matriz africana, na diáspora, tanto no Brasil como no Caribe, né, passaram a ter esse tipo de relacionamento. Então se constituiu um panteão fechado, né, de em média 12 divindades, que às vezes se estende, que inclui algumas outras, apontando para o número simbólico 16, que seriam 16 orixás, mas na prática a gente cultua, são 12, né? E eles possuem nessas relações também questões políticas que refletem os nossos valores familiares e políticos, né? Eu falei, a família é um núcleo político também, falei lá atrás, né? E nesse sentido, quando a gente começa a falar de família, as relações hierárquicas, etárias, né, de ascendência materna ou paterna sobre os filhos, sobre o irmão mais velho, sobre o irmão mais novo, etc., de alguma forma traz alguns valores das sociedades tradicionais africanas, mas também traz valores da sociedade que é, digamos, tradicional brasileira, desse Brasil arcaico, desse Brasil escravista colonial, que os orixás trazem, as histórias dos orixás que nós temos aqui no Brasil trazem também, né? E aqui eu acho que o chefe do panteão, nesse sentido, vamos dividir aqui a questão. De um lado,
familiar barra política e a social barra política, né? Digamos assim. E no contexto familiar, o chefe do panteão seria Oxalá, que é o pai, que a gente chama de babá, o orixá babá, o orixá pai, né? E seria o chefe desse panteão sob essa perspectiva mais familiar, como se fosse o grande patriarca da cosmologia do candomblé, né? Sendo chamado de Lissá na nação Jeje ou de Lembá nas nações de matriz Bantu, né? Ele seria o orixá principal nessa perspectiva. Quando a gente olha para o candomblé e o candomblé olha para a sociedade, no sentido da sociedade de vivência imediata, no sentido de uma família, né? De uma relação que eu falei lá no comecinho, eu falei do Gemeinschaft, do Gesellschaft, de uma Gemeinschaft, das relações imediatas, das relações mecânicas, que se fazem dependentes da nossa vontade. A gente nasce de alguém, nasce no meio de irmãos, simplesmente nasce e está ali, né? Então, Oxalá representa esse automatismo, essas relações mais automáticas. Então, dentro da cosmologia do candomblé, todos têm que ter referência ao Oxalá. É o orixá que todos têm que se curvar, independente do orixá que possua, né? Ele tem a cor representativa dele, é o branco. Então, o branco é a cor do sagrado, nesse sentido, né? O candomblé, em termos de valores sociais, valores políticos, é, antes de mais nada, uma família. Então, Oxalá está à frente dessa família como grande patriarca, e o branco, que é a cor emblemática dele, une a todos nessa identificação familiar. Tá entendeu? Falando aqui. E o branco, a cor branca, né, de certa forma, identifica o adepto do candomblé, né? Se você usar o branco no Brasil, ou sair usando branco, ou você é médico, ou pipoqueiro, ou macumbeiro, né? Identifica o lugar social que você está, né? É tão forte essa questão cosmológica e litúrgica da cor branca, que já identifica o próprio adepto de candomblé, o uso do branco, né? Eu acho que isso é uma questão número 1, que a gente vai deixar aqui meio de lado, que a gente vai pegar isso outras vezes, tá? Essa questão do branco e da identificação com Oxalá. No sentido mais político, mais, digamos assim, histórico-político, que a gente já entra um pouco de uma outra perspectiva, um pouco que inesperada, né? O orixá que está à frente dessa questão, enquanto líder, quando patriarca político do candomblé, é Xangô, né? Xangô, que é um orixá, um dos poucos orixás a qual nós, no candomblé, dentro da nossa cosmologia, claramente identificamos uma existência histórica, né? Os outros dizemos assim, ele existiu, teve uma encarnação, viveu na Terra e tudo mais, mas a gente fala assim, em relação a esses outros orixás, na perspectiva de um illo tempore, de um tempo cósmico, de um tempo que não é o tempo linear, contável que nós vivemos. Xangô é uma exceção. Xangô realmente viveu em determinado trecho do devir histórico. Ele foi o terceiro rei da cidade-estado de Oió, né? Então ele teve a existência histórica. Nós atribuímos realmente não uma existência num tempo mítico, mas num tempo histórico também, né? Então Xangô tem esse aspecto fortemente político, entendeu? De engendrar, de ser a figura de autoridade nesse sentido, embora seja invisível para as pessoas fora do candomblé, em termos institucionais, o símbolo político, que representa político o lugar do candomblé, em termos sociais, é o duplo machado de Xangô, o Oxê Xangô. Quando vai falar de presença política do candomblé, enquanto presença política, o símbolo que aparece é o Oxê Xangô, o duplo machado de Xangô, o tempo todo, né? Toda vez que alguém quer se manifestar
dentro do candomblé quer se manifestar politicamente, ou em nome do candomblé se manifestar politicamente, o símbolo que vai aparecer em primeiro lugar é esse duplo machado, que representa a justiça. A justiça no sentido de inserção social, nesse Gesellschaft, nessa sociedade orgânica que funciona com contrato, com dinheiro, com as relações políticas do político e do jurídico, né? Xangô é ligado também à questão da justiça enquanto instituição, da advocacia, do direito, né? Dos direitos, né? Do sentido mais amplo, né? Então, nesse aspecto, temos a representação do candomblé, que traz para si esse lugar social, muito embora a família, a identificação familiar vem em primeiro lugar, né? Quer dizer, tem essa duplicidade cosmológica e, de certa forma, também litúrgica no candomblé, essa figura ligando a figura de Oxalá e de Xangô, que tem consequências para as pessoas de candomblé, né? Como a família está em primeiro lugar e aparece muitas vezes como sendo a única coisa que importa, que é político, jurídico, esse Gesellschaft, é o que a gente diz no candomblé, a coisa da porteira para fora, a sociedade de entorno, né? Sociedade que tradicionalmente no candomblé encaramos como sendo algo hostil e até estranha ao próprio candomblé, né? Diz que as pessoas de candomblé têm essa atitude apolítica, que não querem se comprometer politicamente, não querem se envolver politicamente, no sentido partidário, né? Que a política enquanto contrato, né? No sentido de partidarização política, né? Vocês recrutarem uma voz, uma ideologia, um contrato social dentro desse mundo político, que é o partidarismo político, tá? Então, o candomblé, as pessoas de candomblé costumam não quererem se envolver com esse partidarismo, né? E essa questão de Xangô aparecer como esse patrono deste lugar, na verdade, é algo muito recente, né? E foi lançado, muito provavelmente, eu não consigo ver contextos anteriores a isso, por uma pessoa que não era de candomblé, nunca foi de candomblé, mas que utilizava o candomblé como um instrumento de reivindicação étnico-racial, que foi a figura de Abdias do Nascimento. Foi a primeira pessoa a trazer esse símbolo do machado de Xangô e dizer isso é um símbolo político. Era uma pessoa de fora do candomblé, né? Nunca foi de candomblé, era simpatizante, etc e tal, dizia que tinha uma certa importância para, eles diziam, o povo negro, mas que trouxe esse ícone do machado de Xangô como um símbolo político, representando a ordem jurídico-política dentro da nossa sociedade. Quer dizer, e a serviço, nesse momento, a serviço do movimento negro, né? E coincidentemente ou não, talvez bastante coincidentemente, não coincidentemente, mas fortuitamente, né? Nesse momento que o movimento negro olha para o candomblé e diz, essa é a religião dos negros, isso é importante para o povo negro, candomblé, esse contato, essa referência, pelo menos mítica e icônica do candomblé, mesmo que você seja de outra religião, né? Inclusive tem até hoje em dia, de poucas décadas para cá, né? Pessoas até de religião protestante, né? Reivindicando esses símbolos, reivindicando essas referências do candomblé como sendo isso é do nosso povo, né? E a coisa fortuita que eu queria mencionar num determinado momento, sobretudo final da década de 70, começo dos anos 80, quando o movimento negro começa a encontrar esse lugar, começa a descobrir essas referências
e reivindicar para si, e se interessar pelo candomblé como sendo essa é a nossa religião, o povo de candomblé reage. Diz que não quer nada a ver com o movimento negro. Nesse momento. Depois muda um pouco, né? Mas nesse momento existe uma relação, começa a se bicar, começa a ter uma relação de hostilidade, né? Não querem saber de movimento negro, né? E não é porque tem pai de santo branco, mãe de santo, não, é pai de santo lá da Bahia, dos terreiros tradicionais. Não queriam, como no passado, também não queriam saber de capoeira. Acharam que os capoeiristas eram um bando de capadócios que não respeitam hierarquia nenhuma, não respeitam tradição e não queria capoeirista dentro do candomblé. E nessa mesma época, 30, 40 anos depois, a mesma coisa com o movimento negro. Também não queriam saber naquele momento de movimento negro, né? Quer dizer, é uma das consequências da questão familiar, porque esse símbolo, Xangô trazido como símbolo que é reconhecido como representação do político jurídico, foi uma coisa de fora do candomblé. Apesar de Xangô ter essas características cosmológicas, mas, em primeiro lugar, Oxalá, a roupa branca e a família, né? A representação do povo de santo como uma família, dividido em famílias, na verdade, e não uma grande família, mas cada casa sendo uma família meio que isolada, aquela coisa do segmentarismo que eu mencionei, né? Então, essa apropriação, vamos falar apropriação mesmo, né? E ressignificação do símbolo de Xangô como emblema político quebra um pouco esse costume, essa prática, né? Entre os candomblecistas, né? Então, a gente tem vamos falar um pouco da sessão passada, né? Essa transformação do contexto político e social do Brasil, da metade para o final dos anos 80, sobretudo a partir dos anos 90, né? De que você tem essa horizontalização, né? O fim das relações tradicionais, do clientelismo, isso vai sendo cada vez mais minado, e dentro do contexto religioso cada vez mais pela inserção e crescimento das religiões evangélicas, né? Então a gente se vê puxado por uma guerra santa, como eu falei, né? Que eu acho que aqui a gente tem um livro um pouco que é uma espécie de bíblia dessa guerra santa, né? Que é um livro que foi proibido, né? E tudo no final, né? Que só para você avisar, vai passar de mão em mão, né? Que todas as fotos aí são reais. Você vê que uma imagem não vale 1000 palavras. Se você coloca palavras específicas do lado de uma imagem, a imagem vira outra coisa. São fotos realmente de rituais do candomblé, de rituais da Umbanda, né? Verdadeiras, e que a interpretação que o livro dá é totalmente contra isso aí, e dando argumentos sólidos em relação a isso, né? Argumentos bíblicos, né? Da interpretação dessa matriz religiosa que é a Igreja Universal em relação à Bíblia, como eles interpretam a Bíblia e colocam as religiões afro, né, sob essa perspectiva, embora a gente sabe que a maior religião a única religião que existia, na verdade, né, fora o judaísmo, né, era a religião dita pagã na época de Cristo, e Cristo nunca falou da religião pagã. É engraçado, né? Nunca falou em momento algum. Nunca condenou o culto dos deuses, o sacrifício aos deuses, nada. Ele falava contra os judeus. Vocês estão cultuando o Deus único, mas vocês estão cultuando errado. Isso aí não tem nada de amor, não tem nada da coisa que está lá nos profetas. Mas a religião pagã nunca falou. Mas aqui, uma das bases do chamado cristianismo de hoje é falar contra as religiosidades pré-cristãs, né? Então, fiz essa digressão aí para falar que vai estar num momento de horizontalização, quer dizer, da quebra dessas relações de clientelismo, né? Que você tem agora uma elite social que vai olhar de forma
também legitimando práticas religiosas que não sejam da religião hegemônica, que é o catolicismo, né? Mas que não é mais apenas as religiões de matriz africana, porque tem as religiões neopentecostais também, né? Dessa população também de origem pobre, maioria, tá? E que a elite política, a elite social também vai estar ali se aliando a eles. Então existe uma disputa, não só nessa Guerra Santa, mas uma disputa de espaço político. E é sob essa perspectiva que o povo de Candomblé começa a acordar. Estamos perdendo. Nos chamaram para a guerra porque nós não aceitamos essa guerra, mas estamos perdendo a si mesmo, né? Porque existe o mercado religioso. E esse mercado cada vez mais disputado, mercado que se escancarou a partir desse momento. Meados dos anos 80, sobretudo na década de 1990. Esse livro, acho que a primeira edição é de 89, final dos anos 80, a primeira edição, né? Teve várias edições, né? Oi? Eles corrigem ou mantêm o texto? Teve correções, inclusive teve fotos que tiveram que ser retiradas por causa de processo que eles receberam. E hoje em dia o livro é proibido, tá? O livro foi bater aqui no... Não foi o Supremo não, mas foi Ele deve ser inconstitucional. Porque é a questão da intolerância religiosa, né? Questão da intolerância religiosa. Então foi proibido, né? Então, Candomblé nesse momento se abriu para esse jurídico político, para a partidarização política também, tá? Ainda que, como eu mencionei lá, falando da segmentarismo, né? É muito difícil ter os seus próprios adeptos entrando disputando cargos eletivos. Que eu vou votar na pessoa que é da minha casa, né? A minha casa tem 300 pessoas, 300 votos não elege ninguém, né? No máximo 300 pessoas. Uma casa grande, enorme, tem 300 pessoas. Casas normais têm entre 50 e 80 pessoas, não elege ninguém, né? Mas você tem que votar a pessoa que não é da sua casa. Então, essa coisa da família ainda vale, né? Embora já tenha entrado a linguagem do partidarização jurídico-política, a prática familiar, a prática particularista da porteira para dentro ainda é válida, né? O peso de Oxalá ainda é forte, né? Xangô ainda não fez cumprir essa promessa, ainda não foi devidamente incorporado esse valor Xangô dentro do Candomblé, né? A não ser dentro de exceções, né? Pessoas que realmente se engajaram politicamente, mas tanto aqui no Rio como em São Paulo, pouquíssimos lá em Salvador. Em Salvador a questão clientelista ainda é muito forte, ainda tem poder. Eu me lembro há vários anos atrás, né, que eu fui num congresso afro-religioso lá em Buenos Aires, né? E era uma mãe de santo que tinha vínculo iniciático com candomblés aqui do Rio de Janeiro, já falecida ela, né? O terreiro dela ainda existe, lá em Morón, na Grande Buenos Aires, né? E foi dentro de um grande hotel lá no centro de Buenos Aires, né? O evento era muito bem conectada socialmente lá na Argentina, lá em Buenos Aires, e ela quis fazer também um evento em Salvador, né? E ela foi conversar com algumas mães de santo lá, principalmente das casas matrizes, né? Eu não vou mencionar qual é a mãe de santo, né? Mas essa mãe de santo falou especificamente, que é uma mãe de santo particularmente contenada com isso, ainda que de uma maneira clientelista também, já falecida também, né?
E ela falou, essa mulher não tá com nada, ela quer autopromoção, não sei o quê. E ela, com as conexões dela lá na Argentina, ela fechou o salão principal do centro de convenções de lá de Salvador, botou outdoors pela cidade toda, não sei o quê. E uma amiga minha que estava lá comigo lá em Buenos Aires, e mais a Ieda Pessoa de Barros, que eu conheci lá em Buenos Aires, foram lá, né? E vazio. Porque essa mãe de santo e se reuniu com as iguais a ela lá, falou, não vai ninguém lá, não vai ninguém, e não foi ninguém. Tinham força. Quer dizer, essa questão, quer dizer, a força dessas três mães de santo, especificamente, está muito vinculada ainda ao contexto clientelista, né? Por mais que sim, foi o ministro da Cultura, foi lá, conversou com ela, o ministro da Cultura dançou lá com ela, no candomblé dela, o ministro da Cultura na época tinha cargo dentro do candomblé dela lá e tal, mas e com isso teve poder, não era o poder que ela conseguiu através da inserção jurídico-política dela, que ela nunca apoiou candidato algum em Salvador. Ela ou as iguais a ela. Nunca apoiaram ninguém em termos de é o meu partido, é o meu candidato, nunca endossaram nada. Mas tem essa inserção através de um favoritismo, através de um clientelismo direto com o governo federal. E também, em alguns casos, né, dependendo ali da balança política, com o governos estaduais e o governo municipal ali de Salvador, né, com a prefeitura de Salvador, né. E o governo federal muda, essa corda também é ruída, né. Você tem um presidente que diz que é um ministro do Supremo terrivelmente evangélico, isso não vai existir. Esse contato é especial. Acabou, quer dizer, naquele momento já não tinha mais. Pode voltar agora. Agora que voltou o governo lá que simpático a esse grupo, pode voltar. E Xangô falando aí. As águas de Oxalá e o trovão de Xangô, ok. Vamos aí juntos, né? Então, a gente tem um dilema aí tremendo, né? Que é necessário realmente que haja essa inserção e esse endosso dentro da política partidária, dentro da estrutura jurídico-política, estou falando com a terminologia marxista mesmo de propósito, né? Cabecilha. E aí, onde eu estava que Xangô me interrompeu aqui. Não, existe essa demanda por inserção jurídico-política, mas que existe uma força muito grande do oposto a ela, dessa mentalidade tradicionalista, né? Essa mentalidade, digamos assim, desse Brasil arcaico na qual o candomblé apareceu, no qual o candomblé cresceu e se criou, né? Que ainda é muito forte, justamente lá onde o candomblé é culturalmente mais forte. Eu não sei se politicamente é mais forte, em Salvador, pelo menos culturalmente é mais forte. A identificação do candomblé é com a cidade de Salvador, muito embora, como eu falei aqui, não é onde está a maioria dos afro-religiosos, né? Não é onde está a maioria dos afro-religiosos, né? Quando teve o congresso que eu ajudei a coordenar aqui em 2006, né? Na UERJ, 2005 na verdade, foi 2005, né? Os próprios nigerianos reconheceram que o grande Rio de Janeiro é o lugar mais afro-religioso do mundo. Do mundo! E você tem os festivais lá na Nigéria, onde as pessoas vão festejar o Oxum lá na rua, festejar o Oxalá na rua, festejar Xangô na rua, mas que a maioria que está ali
não é afro-religioso. A maioria ali são cristãos que estão lá, ou muçulmanos, que estão lá festejando, é festa, né? Festa de Largo, sei lá. Né? É uma festa, é uma quermesse, vão lá festejar também, vão lá curtir, né? Vão lá gritar. Né? Mas não são pessoas que vão lá se iniciar ou se submeter aos ritos da religião tradicional. Né? Tem pessoas, até mulheres, usando véu islâmico lá também, pulando lá para os orixás. Né? Aqui não, aqui por características de nossa religião, né? Para ser adepto realmente de candomblé, a pessoa tem que ser iniciada. Então, a multidão de pessoas que aparecem dizendo de candomblé, ou participando de eventos de candomblé, são pessoas iniciadas no candomblé. Então, isso realmente é um número bastante dispar em relação ao que se vê na África. A quantidade de iniciados que tem aqui no Grande Rio de Janeiro, né? No Rio, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, né? E a cidade, e no Rio Grande do Sul, é outra história. Porque lá, aí sim, você tem, eu acho que lá atrás, um escritor chamado Paulo Prado, que escreveu um livro em 1920 sobre o Brasil, uma das interpretações do Brasil, né? Que ele fala das 3 raças tristes, né? Que ele fala que naquele momento, né, que estava vivendo, logo depois da Primeira Guerra Mundial, menos de 50 anos depois da proclamação da República e do fim da escravidão, né, que o Brasil é constituído de raças tristes. Ou seja, de pessoas que, tudo bem, festejam em determinada época do ano, pulam até se acabar, mas quando voltam para o seu dia a dia não é mais nada daquilo. Tem momentos de catarse que refletem uma tristeza, uma melancolia, uma tristeza, digamos, um conformismo, né, quase messiânico, ou messiânico mesmo, intenso, né? Seja do português, seja do indígena, seja dos afrodescendentes, né? Mas que ele coloca uma exceção, aí que eu vou entrar na questão do sul. Ele fala do gaúcho de frente para o castelhano em constante desafio. Ali não está a raça triste, ali está a raça que está sempre ali querendo mudar e transformar alguma coisa. Naquele momento, não sei se mudou alguma coisa depois, né? Mas naquele momento ele fala do gaúcho como sendo a exceção no Brasil triste. Na melancolia brasileira. Essas boleadeiras aí. Então, aí eu associo um pouco aos resultados do censo, de todos os censos de uns anos para cá, que incluiu a afro-religiosidade como opção de autodeclaração, qual é a sua religião, né? O estado da Bahia é o 3º estado mais católico. O estado do Rio Grande do Sul é o mais afro-religioso, não em quantidade, mas em percentagem, né? A cidade de Rio Grande, quase chegando aí eu voltar lá para o Paulo Prado, Rio Grande é quase na fronteira com o Uruguai, lá no extremo sul do Brasil, né? Quase, Chuí é mais, mas Chuí também tem, né? Mas Rio Grande é a cidade mais afro-religiosa do Brasil. Metade da população se declarou afro-religioso. Mas não seria uma distorção pela declaração? Não seria uma distorção pela declaração? Porque, por exemplo, aqui tem um monte de gente que é católica e tinha igreja real. Pois é. Mas não é católica. Mas aí é onde eu quero chegar. Porque você diz, a minha religião é uma coisa da minha intimidade. Eu não vou ficar dizendo aí por aí para colocar incenso. É esse valor, Oxalá. Da porteira para fora, eu sou católico. Da porteira para dentro, eu sou afro-religioso.
Lá, eles não têm isso. Lá é um desafio. É um desafio. O que eu sou da porteira da dentro, eu tenho que ser da porteira para fora. Quer dizer, não tem essa porteira separando, né? Então o desafio nosso é essa porteira. Eles eliminaram, né, essa porteira desde lá atrás, né? Inclusive as perseguições que o Batuque sofreu foram imensas, né? Da cavalaria entrar nos terreiros assim e saírem, que lá é tudo construído de madeira, e saírem tacando fogo, tudo lá, né? Mas eles também tiveram um pouco do clientelismo, mas é um clientelismo um pouquinho diferente do que ocorreu no Nordeste e no Sudeste, né? Porque lá, como a política partidária sempre foi uma coisa muito forte, né? Unido lá da região do Platina, os brancos e colorados, né? Isso que meio que refletiu até no futebol lá, os colorados e os gremistas, né? Que com esse gremista que não pode ter, tem medo de se cortar, porque vai ter coisa vermelha pingando. Não pode ter nada vermelho dentro de casa, coisa braba lá, coisa meio de vida ou morte lá, e se matam lá, literalmente, os gremista e colorado lá, né? Acaba em brigas de família homéricas e tal, horríveis lá, né? Então tem essa coisa radical, política, no sentido dessa Gesellschaft, que não é mais família, já são emblemas, já são instituições para ali interagindo dentro das relações sociais. Time de futebol, inclusive, né? Mas aí a política partidária, o jurídico ali rolando de forma solta, né? Então, você tem ali as pessoas que juridicamente colocam o Batuque como um marcador de lado político. Então, um lado político vai ser pró-Batuque, o outro lado político vai ser contra Batuque, mesmo não sendo de Batuque. Às vezes, entrando com o Batuque para poder endossar isso. Então, você tem vários descendentes de italiano e de alemão ali entrando no Batuque. Hoje em dia, a maioria dos pais e mães de santo do Rio Grande do Sul são descendentes de italiano e alemão, né? E lá, tremendamente imbuídos daquilo, tudo lá. Está se afastando, já passou por aqui por cima. Um pouco mais fraquinho, tá? Então, esse desafio que nós encaramos aqui no Sudeste e no Nordeste, no Rio Grande do Sul, não é tão forte. Porque lá, eles que meio que resolveram por uma questão de como a sociedade gaúcha se organizou, né? A questão da escravidão lá também foi bastante forte, foi diferente, inclusive. Porque, inclusive, a escravidão de plantation, das fazendas e dos engenhos, praticamente não existiu lá. Era a escravidão do menino de engenho, do menino... Qual é o nome daquilo? Negrinho de pastoreio, né? Que é uma divindade lá no Rio Grande do Sul, inclusive, né? Eles faziam promessa para negrinho de pastoreio e tudo mais lá, né? Que são as pessoas escravizadas que estão meio que soltas lá, né? Que a relação, o vínculo escravista é um pouco diferente. Não tem mais a casa grande como o centro do vínculo, mas são outras relações que vão além do contato pessoal, né? Da figura da mãe preta, da mucama, né? Do moleque, né? Que são fortes na tradição, no discurso, na narrativa escravista nossa, que é quase apagada no Rio Grande do Sul. É uma outra coisa. Passam a ser grande imagem mais forte do contexto escravista lá do Rio Grande do Sul, são os lanceiros, né?
que é uma história horrorosa, inclusive, né? O massacre dos Porongos, né? Que terminou lá a guerra que eles celebram todo ano. Qual é o nome daquele troço? Canudos, né? Canudos foi Nordeste. Isso, Hã? Farrapos, Farroupilha, né? Que teve o fim da Farroupilha foi o massacre dos lanceiros de Porongos, que eram maioria de soldados negros e indígenas, maioria negros, né? Chefiados pelo general Canabarro, né? E que devia soldo a essas pessoas, né? E eles resolveram matando todo mundo, para não pagar, né? Foi como terminou a Guerra dos Farroupilhas, através do massacre dos Porongos. Foi uma história que marcou o Rio Grande do Sul até hoje e que o movimento negro no Rio Grande do Sul, que é muito forte, meio que tem isso como uma espécie de anti-Farroupilha. Eles celebram a Farroupilha olhando para esse episódio. Celebram junto com todo mundo a Farroupilha, mas olha para esse episódio como a marca de realmente de não ter essa coisa da casa grande, do contato pessoa a pessoa, não celebrar a questão da mestiçagem, que é um resultado disso aí, desse contexto nosso, né? Lá é diferente a questão racial no Rio Grande do Sul, né? Diferente. E lá foi o primeiro estado brasileiro a eleger o governador negro. Você acha que isso tem a ver com a Guerra do Paraguai? Não. O fato de ter ido muitos escravos e de repente ter uma rivalidade no exército? Não, porque a Guerra do Paraguai ela resultou em duas coisas em termos de contexto brasileiro, né? Em relação à fundação do Exército Brasileiro, né? Fundação do Exército Brasileiro, que o forte era o Império, né? Eram aristocratas, que eram todos da Marinha, né? O neto do imperador, quando teve a proclamação da República, estava lá em Singapura, embarcado. Aí disseram, você não é mais neto de ninguém, desembarca aqui e volta para a França. O coitado lá teve que se despedir, era cadete, era tenente lá e tal. Então o exército seria um símbolo do verdadeiro povo brasileiro. Mas para que isso acontecesse, né, teve sim os voluntários da pátria, mas eles tiveram que depurar, tiveram que se branquear, tiveram que inclusive trazer alguns valores aristocráticos da Marinha para o exército também, né? Embora o exército sempre foi aquela instituição pela qual naquela época se fazia, uma das instituições principais pela qual se fazia a ascensão social. Pessoa que era pobre, camponês, entrava para o exército e acabava com o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro era de família pobre, né? Família de pequenos agricultores lá do Mato Grosso, né? E ascendeu, virou Marechal do Exército, né? Através da Guerra do Paraguai, inclusive. Mas você não tinha, só foi ter Marechal, General Negro só nos anos 70, né? Só nos anos 70 você foi ver ter um General Negro, apesar de que o General Espírito Santo Cardoso era mulato, né? Ele ter passado do ex-presidente, ter passado desse comediante, Pedro Cardoso, ter passado também desse cineasta, qual é o nome dele? Qual é o nome dele, meu Deus? Amigo meu. De quem? Ter passado desse cineasta. Não, daqui do Rio. Ivan Cardoso. Ter passado desse pessoal, quer dizer, era um mulato que meio que foi ter passado de parte da elite social daqui do Rio de Janeiro, né? Mas que não era negro, quer dizer, não era classificado como negro, né? O general Espírito Santo Cardoso era neto de escrava, mas não era negro, né? Essa coisa brasileira nossa aqui que a gente estava falando de racismo estrutural, isso é um ruído nessa estrutura, seja lá qual for, né? Então, é diferente, né? A questão do exército, a Guerra do Paraguai, meio que moldou o exército como uma instituição hegemônica do Brasil, através do golpe de 1889, né?
e pela qual se excluía negros. Se excluía negros. Esqueceram os voluntários da pátria para lá, né? Deixaram para lá, né? Descendentes deles que receberam solta, receberam liberdade, tal, vários receberam terras, né? Por exemplo, tem bairros aqui no Rio, em Salvador, que foram fundados por glebas recebidos por esses voluntários da pátria. A Rua Voluntários da Pátria, o bairro do Maitá, Tuiuti, que é lugares da Guerra do Paraguai, que foram glebas recebidas pelos voluntários da pátria, né? Lá no Salvador você tem qual o bairro mesmo? Tem a Liberdade, ali perto, esqueci, deixa pra lá. Em Salvador também tem isso, né? Quer dizer, esses logradouros fundados a partir dessa memória desses voluntários da pátria que receberam terra, que receberam propriedades e dinheiro, né? Receberam nada, ficaram lá e estão lá até a hora esperando. Está lá no Morro da Providência, ninguém toma providência por eles, né? A primeira favela do Brasil, basicamente, a Urfavela, né? Então, a gente tem essa questão da porteira, que eu acho como um símbolo dos nossos desafios dentro do candomblé, talvez dentro das religiões afro de uma forma ampla, né? Mas a Umbanda isso é um pouco menor. A Umbanda meio que seria o mais politicamente, porque ela se reformou, né? Essa questão urbana que eu falei da outra vez, né? Da Umbanda criando novos valores para um tipo de Umbanda, não estou falando Umbanda como um todo, mas que trouxe a Umbanda como um todo como representação desse lugar político, né? Ainda que no começo, por um contexto mesmo especial político, você tem uma figura como Átila Nunes, pai, né? Que era declaradamente umbandista e que muito se aproveitou desse voto dos umbandistas. Não tinha essa questão da segmentação na Umbanda. Embora a Umbanda dele fosse uma Umbanda específica, mas todos os umbandistas não viram essa coisa de porteira, minha família, etc e tal, quem é esse cara. Não, é um umbandista que está lá por nós. E se elegeu. A mulher dele se elegeu, o filho dele se elegeu, o neto dele está aí também, o filho dele está aí também ainda, né? Criou um clã político a partir dos votos do eleitorado umbandista. Ainda tem pessoas da Umbanda também se elegendo na plataforma da Umbanda, né? Embora tenha diminuído bastante, porque aí entraram os evangélicos disputando esse espaço, né? Disputando esse espaço. E eles, enquanto protestantes, aí vamos pensar a questão do ordenamento protestante, essa questão do Gesellschaft, né? Da relação entremeada por meios indiretos, né? Para eles isso é uma coisa que está lá na religião. Diferente do candomblé, que o meio do candomblé é o Gemeinschaft e é sempre um desafio. E passar para essa outra fase. Para os protestantes, não. Protestantes já está lá, né? Já está lá a linguagem da Bíblia. A Bíblia como papel, como documento, como algo que legitima um livro, uma coisa escrita, né? Que legitima essa congregação, né? O catolicismo, embora seja uma religiosidade cristã, mas eles não têm muito essa coisa da Bíblia, né? É a coisa da relação com a estrutura eclesiástica, né? A igreja enquanto instituição, que também tem lá a sua eficácia, né? Tanto que algumas religiões, algumas tradições neopentecostais procuram imitar, né? Você tem Igreja Universal do Reino de Deus, com bispos, etc. e tal, e outras religiões também querendo imitar essa estrutura católica. Só que traz um problema, que como você tem a Bíblia enquanto intermédio e a Bíblia como a lei, né? Como jurídico, depende de interpretação, né? Aí eles têm um calcanhar de Aquiles também, que vai ter também
uma forma de segmentação ali também, porque quem tem a interpretação correta da Bíblia? A Igreja Católica diz que lá atrás o Concílio de Nicéia, é isso, e os vários concílios, né? A Igreja vai renovar essa interpretação a partir da cúpula da Igreja, e todo mundo tem que seguir, né? Então é muito difícil, quer dizer, ao longo da história teve segmentações e tal, e eram tão raras que cada segmentação era uma guerra que vinha, literalmente, né? A Reforma Protestante, o grande cisma do Ocidente, né? A relação entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica, que nunca se conciliaram, né? Que tentam, não conseguem, né? Foi tudo resultou em guerras, né? Tão forte que era essa atitude, essa opção, né? E aí, mesmo que as igrejas evangélicas procurem imitar a organização da Igreja Católica, né? A Bíblia ainda está em primeiro lugar por serem tradições protestantes. Então você tem a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, da qual sai a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual sai a Igreja Internacional do Reino de Deus, né? E aí outras igrejas vão... Eu recentemente vi no Instagram uma pesquisadora, não vou lembrar o nome dela agora, ela falando dessa questão do protestantismo, né, das igrejas neopentecostais para o catolicismo, porque o catolicismo perdeu tantos adeptos. Uhum. E aí ela coloca como fundamento dessas religiões protestantes a questão midiática. Sim. Ela colocou que sempre foram mais midiáticos do que qualquer outra religião. A Bíblia é a primeira mídia. A Bíblia é uma mídia. A própria Bíblia é uma mídia. Está lá, na origem. Né? Exatamente. Ela traz isso e ela fala que a questão americana, né, dos protestantes, a questão de já ter rádios, editoras, televisões, que isso é uma prática dessa Gesellschaft. Quando você falou da Gesellschaft, eu pensei nisso. É isso mesmo, uma coisa muito mais ampla, de rede, e muito sutil, mas muito fortalecida também. E ela coloca isso, dessa perda, ela nem falou das religiões de matrizes africanas, ela falou do católico com o protestante. O catolicismo tentou correr atrás, não catolicismo, mas católicos, com a renovação carismática, né? Que foi um dos subprodutos do Concílio Vaticano II. De um lado veio a teologia da libertação, que veio do lado eclesiástico, e do outro lado veio a renovação carismática, que vem do lado dos próprios católicos, dos próprios fiéis, né? Que eles interpretaram um ponto lá da Bíblia, lá dos Atos dos Apóstolos, né? Mesmo que os pentecostais pegam, né? Da vinda do Espírito Santo, e eles falaram, sim, batizar, crismar, né? Mas também tem ser tomado pelo Espírito Santo, a pessoa desmaiar lá, aquela coisa lá dos carismáticos, né? Então, você tem um correlato a isso midiático, que é a Canção Nova. É uma coisa muito forte. E que não é feita pelos padres, é feita pelos adeptos. Tem padre, às vezes, ali no meio, mas o padre que está ali tem que seguir o que os adeptos querem, né? Então, está sempre sob um crivo de suspeita do Vaticano, né? Mas como o catolicismo cresceu com a renovação carismática, o Vaticano não quer jogar fora, né? De vez em quando eles dão um puxão de orelha, né? Tá exagerando, tá virando muito neopentecostal, mas eles fazem lá exorcismo, falam de diabo o tempo todo, né? Recebe o Espírito Santo. Tem a água fluidificada, pois é. Água fluidificada. Eu sei porque minha família coloca. Sim. E essa prática da água fluidificada é a religiosa. Claro, totalmente. A religiosa. Minha avó, ela recebia caboclo, recebia a criança dela, né? Eu tinha pavor do Pedrinho que ela recebia,
né? Mas botava água frutificada tanto para o mestre Deli, que era espírita, mas também para o Billy Graham. Vó Noêmia, né? Se eu souber o resto da história, não vou contar o resto da história dela, senão ela rouba o show aqui. Né? É uma diva, filha de outra diva, minha mãe e minha avó. Né? Eu botava água frutificada pro mestre Deli, que era espírita, e pro Billy Graham. A bênção é sempre bênção. Quanto mais é mais, né? Ela não acreditava muito em negócio de católico. Mas os espíritas, umbandista e crente, para ela é tudo. Né? Emitido pelo rádio. Exatamente. Não tinha na época dela, nos anos 60, que era a minha infância, anos 60, 70, quem é que tinha católico falando alguma coisa no rádio nesse sentido? Não tinha ninguém. Alcino Zarua. Não, o Ciro Zaru era espírita. Era espírita? Era espírita. Mas eu me lembro dele falando com Jesus. Sim, Jesus está chegando, mas ele era espírita. Ele era espírita. Uhum. O irmão era da Santa Casa. Vamos começar então a discutir aqui. Vamos começar aqui. No começo, você estava falando acerca dessa meio que reorganização simbólica em torno da figura de Xangô, né, que traz esse conteúdo político. Eu conheço alguns centros, poucos, mas alguns centros, principalmente em São Paulo, que evocam para si uma mística de espíritos revoltosos, de rebelião, revolucionários, e eles se organizam em torno assim, com a imagem patronal de Exu, e usam a palavra, que é bem equivalente da Quimbanda. Exatamente, isso aí é o ponto lá do Segredo da Macumba. Engajados, né? O ponto é aquele livro que eu mencionei na vez passada, o Segredo da Macumba, né? Das divindades da Quimbanda serem os verdadeiros transgressores. Sim. Né? Então eles meio que tomaram isso literalmente. Né? É uma opção, mas que foi uma opção, algo que foi possibilitado realmente por esse contexto atual, né? De realmente que chama as pessoas para o engajamento maior. Que não precisa ficar lá escondido no terreiro esperando que seu padrinho resolva tudo lá fora, né? Eu acho que tem tudo a ver realmente, né? O meu amigo Sidney, né? Que é de Xangô, inclusive, né? Ele aparece sempre em público, não empunhando o Oxê de Xangô, mas empunhando o Ogô, empunhando o Ogô de Exu. Ele empunha o Ogô de Exu. Ele é uma das pessoas que fala é lógica exúlica? Não é lógica. Tem filosofia exúlica, alguma coisa assim. Essa formação que eu fiz com ele, online, porque eu anotei no mapa, mas tem sempre a palavra da questão do Exu. Ele foi para além da questão de Xangô, porque ele sabe que Xangô fala do institucional. Jurídico político institucional. Exu, nessa narrativa, creio eu, fala realmente da questão de transgressão, de revolução, né? De mudar, de realmente transformar tudo como um todo. Não simplesmente entrar na instituição e trabalhar dentro dela. Né? Inclusive, eu conheço alguns desses terreiros que têm uma formação política de esquerda radical. Sim. Já institucionalizada dentro do terreiro mesmo. Para ver como a coisa é realmente arraigada. E tudo em torno. Agora, a coisa mais curiosa que isso foi possível, uma pessoa que eu acho tremendamente controvertida para mim, particularmente, né? E que não é de religião, nunca foi de religião afro, né? Que foi a figura do Abdias do Nascimento. Ele que produziu esse cenário, produziu a possibilidade dessa narrativa política, né? Não tinha religião nenhuma. Ele era simpatizante, né? Nem ele nem a mulher dele, né? Nunca foi Ele era, quando era mais novo, ele era católico, né? Era católico e não era de esquerda. Ele viveu muito, a questão é que ele viveu muito. Também não critique o homem à época. Ele era integralista. Ele foi integralista. Professor, eu tenho duas perguntas. Eu até anotei. Aí é uma opinião, um pedido de
você se manifestar em relação a isso, se você quiser, claro. Uhum. Como é que você vê a questão da liturgia, até do candomblé, ser assimilada por pessoas que não são do candomblé? Elas buscam serviços mágicos, vão aos oráculos, descobrem seus orixás de cabeça, e começam a adotar hábitos ligados à questão do candomblé, como por exemplo a questão da vestimenta de branco nas sextas-feiras, ou então o uso de colares. E aí eu vi um post do professor Sidney em relação a essa questão também de uma comercialização do candomblé. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, porque eu tenho visto muitas pessoas que não são, não frequentam a religião, porém estão vivendo esses rituais da religião sem nenhuma ligação, simplesmente porque foram buscar oráculos e só Sim. Existe uma tensão muito grande em relação a isso, né? Que da mesma maneira que os evangélicos já produzem, já tem dentro da tradição protestante essa coisa midiática, né? Essa possibilidade midiática de transbordamento em redes de mídia, né? Através de haver um objeto ali transicional entre as pessoas, que é a Bíblia, né? No candomblé, nas religiões de matriz africana, né? Mas eu acho que o candomblé, digamos assim, vamos voltar até um pouco para trás, para a religião iorubá, né? A religiosidade iorubá, né? Você não tem realmente uma fronteira do que é religião e o que não é religião. O que é realmente sagrado, o que é realmente profano. Nós é que criamos isso. Nós que estamos educados dentro de uma matriz judaico-cristã, nós é que impomos isso ao candomblé. Eu imponho isso ao meu, entendeu? Por exemplo, né? Mas meu pai de santo, por exemplo, que praticamente nasceu dentro do candomblé, diferente de mim, que minha mãe, apesar de eu ter nascido dentro da religiosidade, minha mãe, quando era mais nova, era presbiteriana e meu pai era católico, então eles trouxeram os valores deles também para a nossa educação, né? Meu pai de santo era totalmente selvagem, digamos assim. Fazia coisas do arco. Eu sonhei com ele hoje, não sei onde ele estiver. Ele era selvagem, era uma pessoa amada, super amada, com super carisma, mas era um selvagem, entendeu? Você não podia trazer dentro da sua casa e tinha que botar, cinto de castidade em todo mundo, independente do gênero. Se você convidar ele para dentro da sua casa, não tinha essa coisa de fronteiras do sagrado e profano para ele, entendeu? Mas tinha poder. Quer dizer, o axé não está vinculado, o axé enquanto conceito, não está vinculado, diferente do que o cristianismo coloca, a uma questão moral. Não está. Né? É uma questão mágica, ponto. E quando coloca essa questão do mágico, ponto, como fundo, tudo é possível. Quer dizer, é uma armadilha, é um dilema que a gente está o tempo todo. Quer dizer, então o candomblé não tem como se defender disso. Nós, candomblecistas, que imbuídos de valores que não são do candomblé, né? Nós é que damos valor, que procuramos defender isso, sejam políticos, sejam religiosos, ideológicos, no sentido mais amplo, né? Nós é que procuramos realmente valorizar esse lado de apropriação, etc e tal. Mas o candomblé não, o candomblé está aberto a isso. Qualquer um pode pegar os búzios, jogar e contar a tua vida, sem ter levado uma água de bunda na cabeça, como a gente diz no candomblé. Entendeu? E pronto. E abrem, fundam casas com centenas de filhos de santos lá, sem ter sido iniciado para nada. Mas aí começa também, que se institucionaliza, passa a querer uma legitimidade. Passa a querer também ter igualdade dentro desse campo, por mais
por mais que a magia tente levar essa pessoa para ali, no momento que cresce e se institucionaliza, ele vai querer ser um pai de santo verdadeiro, uma mãe de santo verdadeira, né? Meu pai de santo, em determinado momento, com toda a selvageria dele, acabou dando a sua cabeça e obrigação para uma casa tradicional. E teve que obedecer os ditames daquela casa. Teve que se domesticar porque ele estava reivindicando o espaço. Quer dizer, existe, em relação a essa possibilidade do candomblé estar indefeso, essas intrusões, o próprio candomblé, enquanto cenário social, tem um mecanismo de institucionalização que acaba submetendo esses mais, digamos assim, marginais e coisas assim, né? Acaba tendo que não crescem muito sem ter que realmente se colocar dentro dessa matriz mais tradicional do candomblé. É uma aritmética bem complicada. Mas está lá. Quer dizer, falar de apropriação e candomblé em relação aos valores do candomblé não tem sentido. Porque o candomblé está aberto a isso, é penetrável a isso, se pode realmente apropriar, sem pedir licença, e vai lá, né, reclamam, mas acaba que quem apropria acaba, em algum momento, pode acabar se estabelecendo e sendo reconhecido pelos outros pares do candomblé, apesar de que pelas costas falam mal. Né? Não é? Lembrei daquele caso que a gente conhece, né? Pois é, vários. Tem um que a gente conhece muito, né? Mas tudo bem. Dei o exemplo do meu pai de santo, né? Que é o exemplo que eu tenho mais perto, mas tem vários casos assim, né? Joãozinho da Gomé é um caso famoso. Uma pessoa que também era uma pessoa transgressora, pessoa marginal, mas que acabou, como cresceu muito, ele teve que se institucionalizar e aceitar o crivo de aprovação de seus pares e se adquirir uma linguagem tradicional. Joãozinho da Gomeia, originalmente era de Angola, né? Sempre foi de Angola, nunca deixou de ser. Nunca deixou Né? de ser. Ele depois tomou um bori, deu comida à cabeça, no Gantuá, que é um terreiro queto. Né? Quer dizer, se vinculou de uma certa forma, apesar que o bori não dá vínculo iniciático a ninguém, mas ele, de certa forma, criou uma aliança de reconhecimento ali. É um candomblé nagô tradicional, né? Um dos mais tradicionais que tem. Validação, exatamente. Foi procurar. Uma coisa que, se a gente for pela linguagem realmente da transgressão, da marginalidade, ele não precisaria, mas ele não queria mais aquilo para si. Tinha crescido muito, então ele tinha que se institucionalizar, senão ia virar um caos na casa dele. Quem mandava mesmo era o herdeiro, né? Pedra Preta? De Joãozinho, as pessoas Sim. procuravam mais por conta Do seu Pedra Preta, era. Eu acho que é o mesmo fenômeno que acontece também Com o nosso amigo, no pois é. Brasil, Uhum. que dá validade àquilo tudo lá. Mas ele teve que submeter também ao ordenamento nagô, né? Ordenamento de nagô, né? Não pôde continuar na marginália, não conseguiu, não era possível mais. Diga. Considerações futuras e bem distantes, de certa forma, do que você está falando agora, me pegaram as palavras penetrável, marginalidade e permeabilidade. Uhum. Engraçado, né? Porque eu me lembrei imediatamente de Hélio e Sica. Uhum. Não por nada, né? Porque acho que a dimensão religiosa não faz parte da obra. Mas ritual, sim. Em momento algum, Ritual, sim. Ritual, certamente. E a palavra penetrável agora veio como um choque. Sim. Quer dizer, no Hélio, acho que a tensão entre ele e o museu, né? Que é o lado institucional. Ele é a sociedade. Né? Mas a sociedade, enquanto relações sociais, né, quer se perpetuar, e a perpetuação é
É a pulsão de morte. Quer se fechar, quer se tornar tradicional. Que é a regra, né? E a pulsão de vida, por mais maravilhosa que a gente acha, a gente fica eternamente se batendo ali na transgressão, né? Até morrer. É uma opção que se tem, né? Mas é uma opção que tem um preço altíssimo, né? Mesmo que é a segurança da instituição ali, que te dá, né? De respeitabilidade, de segurança de uma forma bem ampla, né? Eu acho que no candomblé, essa questão que o candomblé, o desafio que o candomblé encontrou nesse momento, nos anos 80, é de até então ser olhada como uma tradição, mas alguém de repente voltou a olhar como olhava no passado. Isso aqui é uma transgressão, uma coisa fora da ordem. Isso aqui a gente tem que acabar com isso. Como teve no passado, passou a ter também no presente. Um desafio que o candomblé realmente tem que se reinventar para poder encarar. Que mais, gente? Eu queria falar uma coisa também. Diga. Porque quando você ficou falando na semana passada, né, que o público do candomblé é o público das igrejas neopentecostais, e aí eu fiquei muito pensando assim, né, que eu acho que de alguma forma a vivência no terreiro tem um pouco essa vivência da comunidade, porque você vai lá, você compartilha, você come, você tem programação para a tarde inteira, porque afinal de contas as giras duram horas e horas. E aí eu fiquei muito pensando assim, que uma vez eu estava no ônibus e aí tinha uma família preta atrás de mim, falando assim, o que você vai fazer no domingo? A gente vai para a igreja, porque afinal de contas as crianças lancham, ficam lá brincando, né? Então assim, a minha dúvida é, né, o quanto que os terreiros, né, que as casas foram perdendo espaço justamente por uma política assistencialista dessas igrejas neopentecostais, né, que conseguiram chegar a essas famílias praticantes, enfim, falo até um pouco pela minha família mesmo, né, eu venho de uma família interracial, que a minha tia era de Umbanda e depois foi para a Assembleia de Deus, né, então assim, e aí eu acho que é muito esse caminho mais do assistencialismo do que um caminho da fé em si, né, enfim, não sei se... O candomblé também tem isso. As pessoas também vão para o candomblé comer, mas também vão dançar, vão brincar, vão paquerar, vão beber, né? Quer dizer, eu acho que essa questão, digamos, relativamente amoral do candomblé, também é um desafio para o candomblé, né? Porque a busca de ordem, a busca de institucionalização. Que às vezes você vai para o candomblé e você não encontra isso. Você vai lá, as relações estão lá de pessoa a pessoa, sem uma relação midiática, você se submete ao ritual e é isso. Né? Da porteira para fora não me interessa o que você faz, mas aqui dentro você tem que seguir o ritual e a liturgia. Né? E para o evangélico não. Né? O evangélico é a vida toda. Você é cobrado, tem que fazer o testemunho, como é que foi sua semana, né? Então é algo que as pessoas também buscam, alguém para te dizer o que fazer da sua vida. É a coisa que eu falei, da pulsão de morte, né? Que é uma ordem, uma organização, um ordenamento para o seu dia a dia, né? E sacrifica realmente o seu gozo para isso, né? Quer dizer, o gozo vai para outro lugar, né? Quer dizer, aí exerce esse gozo querendo ordenar a vida dos outros. Que a fofoca também rola nas igrejas, que eu vou te contar. Mas também as igrejas protestantes neopentecostais falam muito da questão de sucesso. Sim. Elas têm uma Sim. abordagem de sucesso. Candomblé também tem. Sim, Candomblé também tem. Mas não é uma coisa que quem não se interessa saiba. Porque se você não se interessa pelo candomblé, não conhecer pelo menos, o que você recebe de informação fora é um pouco diferente. Principalmente pela questão exatamente
depois desse livro horroroso que acabou de passar por aqui. Ela falou de uma coisa que eu queria, assim, minha pergunta estava um pouco aí, no outro caminho, porque na primeira aula, eu acho que eu falei de um livro que eu vi lá na Chapada sobre o Jaré. Sim. Dessa, eu não sei se é uma ONG lá, Girassol, alguma coisa assim. E eles fizeram essa pesquisa com todas as cidadezinhas, os vilarejos lá da Chapada, para falar sobre a perda de público do Jaré. Quer dizer, as pessoas naquela situação lá da Chapada, que não é uma situação de abundância, né? Pessoal mais humilde, de quilombo também, migrando do Jaré para a igreja neopentecostal. E aí eu li uma das conclusões que eles chegaram, conclusão não, por entrevista com as pessoas, eles entrevistavam as pessoas, por que você saiu do Jaré? E a maior parte falava que não queria dedicar aquele tempo da sua vida ao terreiro. Ficar dentro do terreiro, fazer as obrigações, tudo que se tem que fazer, passar o dia lá. Eu estou falando da fala do livro, e os jovens não querendo aquele tipo de vida, querendo ter tempo para ir para a balada, ou descer lá para a cidade, ou não sei o que lá, e também, num determinado horário, poder frequentar alguma questão litúrgica, né? E aí, eu fiquei pensando, você falou que Salvador é a terceira cidade mais católica. Bahia é o terceiro estado mais católico. Primeiro é Piauí, depois vem Minas, depois vem Bahia. Aí me bateu um lance assim, tipo, será que a questão muito tradicional do candomblé na Bahia não afasta também os seus, dentro dessa tradição da família, do pai, da hierarquia, muito forte, muito sedimentada? Sim. Isso não afasta a galera. É uma boa pergunta, é uma boa questão. Eu acho que faz parte desse dilema que eu estou falando, né? Do porta para dentro, porta para fora, né? Quer dizer, sobretudo na camada jovem, né? Na camada jovem que quer começar a cortar os laços com a família, criar laços sociais mais amplos, né? E o candomblé representa entrar para uma outra família. Para algumas pessoas que às vezes têm uma demanda por relações familiares é até legal. A pessoa que já tem sua própria família pode ser complicado. Porque é que ali, se a pessoa não vai descobrir nada de novo ali, alguma coisa que transcende ao conhecimento dela, né? Ali ela pode se sentir estagnada ali, né? Se sentir oprimida. E oprimida como se sentia na família. Que a igreja também oprime. Só que a igreja, né, no caso as igrejas neopentecostais, né, tem a questão dessa mídia chamada Bíblia, né? Essa mídia chamada Bíblia. Tem a questão que aí você tem uma equiparação da igreja com a sociedade mais ampla. Já não é mais uma família. É um lugar onde você leva a sua família, mas não é mais uma família ali. Né? Não é uma família. Ali já é uma sociedade mesmo, não é uma comunidade. Por mais que a gente diga que é comunidade, não é comunidade. Você não está ali. Inclusive, na igreja, diferente, por exemplo, do catolicismo, né? Que você está ali pelo carisma do padre e tudo mais, muitas vezes, né? E tanto que a Igreja Universal, que eu falei que tenta imitar um pouco a estrutura católica, e eles reconhecem certos dilemas, né? Uma coisa que acontece lá é que, da mesma forma que o catolicismo, eles querem que o carisma fique na instituição. Eles não querem um pastor com carisma, né? Quando o pastor começa a realmente ficar muito carismático, eles mandam para, sei lá, para Zimbábue, para Coreia do Sul, entendeu? Eles mandam para outro lugar. Eles não querem que o pastor acumulando carisma próprio.
Quando ele acumula carisma próprio, ele funda outra igreja. Quer que o carisma continue na instituição como é no catolicismo. O carisma é da instituição, né? E o candomblé tem que ser o carisma do Pai e da Mãe de Santo. Não tem outro carisma. Então é algo que é estruturante da religião, né? E que acho que como qualquer outra religião, toda religião, né? Tem um ponto fraco, tem um calcanhar de Aquiles. O candomblé tem vários, mas esse é mais um. Esse é mais um, né? De que você está lá porque você gostou do Pai de Santo. Aí depois você descobre que o Pai de Santo tem uma história assim, assim, assado, que não é bem legítimo e tudo mais, mas você continua lá. Você continua lá, porque o Pai de Santo é o que te ancora lá dentro. Agora, a relação com o Pai de Santo que também vai dizer se você continua lá ou não. Se o Pai de Santo pisar na bola com você, né? Aí você realmente encontra a justificativa para sair ou até para fundar a sua própria versão, né? Sua própria dissidência, né? E nas igrejas protestantes, você, sim, tem o carisma do pastor, mas tem a Bíblia. Tem a Bíblia, né? Então, o pastor tem que estar sempre se referindo à palavra de Deus o tempo todo. Não pode. Não pode. Mas, embora aberta a interpretação, né? Embora aberta a interpretação. Mas tem que estar se referindo à palavra de Deus 24/7. Não pode escapar disso, não pode sair disso, né? Então, no candomblé você não tem a palavra de Deus. Você tem, às vezes, o jogo de búzios, às vezes não precisa nem do jogo de búzios. Porque o jogo de búzios, existe uma técnica milenar de aprendizagem de oráculo. Qualquer um pode aprender, não depende de ser iniciado ou não. Então você tem a possibilidade dessa coisa de apropriação, né? Mas a maioria dos pais e mães de santo não estão nem aí para essas regras. Jogam pela vidência. Então tem alguma coisa ali da percepção extrasensorial dela que vai definir. E o carisma dessa pessoa também que vai definir ali a agregação de adeptos, né? E também, às vezes, né, tem a questão de a pessoa receber alguma entidade, né, um caboclo, alguma coisa assim, ou uma pombagira, que não precisa do jogo de búzios. O jogo de búzios vai estar ali como uma figura, apenas como um ponto de referência, de legitimação. Eu sou um pai de santo de candomblé, então eu jogo búzio. Mas a maior parte das coisas vai ser decidida pela pombagira ou pelo caboclo. Que é uma coisa bastante espetaculosa. Tem um espetáculo, né? Às vezes a festa do caboclo, a festa do orixá, vai mais gente, é mais concorrida do que a festa do orixá da casa. Só parênteses nessa questão que você falou da palavra da Bíblia. Uma vez eu virei e fiquei levando um papo com um desses pastores que fica pregando para ninguém numa praça. Ele acabou me dando uma Bíblia dessas. E eu dei uma Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira e tal. E eu fui comparar. Os textos são completamente diferentes. São. Eles têm uma Bíblia lá meio... Isso é verdade. Mas tem que ter a Bíblia. Tem que ter o objeto ali. Tem que ter objeto. A Bíblia ali não é a Bíblia. Não é a Bíblia canônica. Mas tem que ter o objeto ali. Tem que ter esse fetiche ali para cumprir a sua função. Mesmo que seja distorcido. Né? Não pode ser, pode contar só com a palavra do pastor. O pastor tem que se referir àquilo ali, aquele fetiche. Não, ele mesmo acredita. Então. Exatamente. Sim. Né? Então, o Walter, que está participando, pediu para eu falar, que é uma coisa interessante, outro desafio da contemporaneidade, super contemporânea mesmo, que é a questão de gênero e sexualidade. Né? Quer dizer, e quando você tem uma linguagem dita tradicional dentro do em relação ao candomblé, em relação às religiões afro, né? Mas o candomblé sobretudo, né? Você tem uma visão tradicional também de gênero, né? Que não é muito diferente da visão cristã,
Tem o homem e tem a mulher. Fim da história. Mesma coisa. Só que no candomblé tem uma coisa a mais, que são os gêneros rituais. Quer dizer, se você, por exemplo, uma mulher que é de orixá masculino, ou um homem que é de orixá feminino, em alguns momentos vai performatizar um outro gênero, né? Mas meio que para aí, né? Tem a outra questão de gênero aí, sexualidade, né? Também ligada à questão litúrgica, que é em relação ao que eu mencionei, o livro da Ruth Landes, né? Que escreveu nos anos 30, né? Que ela é antropóloga estadunidense, lá da Colômbia, foi aluna do Franz Boas, e foi para a Bahia, que ela tinha pesquisado entre os indígenas. Ela trabalhava com povos indígenas, né? E entre os indígenas tinha uma coisa chamada, como é? Two Souls, que eram as pessoas, que eram os homens, sobretudo, que tinham performance de gênero feminino dentro das comunidades. Então tinha um marido, né? Tinha as tarefas femininas eram religadas a eles. No tempo antigo, os homens saíam para caçar ou para a guerra, eram esses Two Souls que defendiam a aldeia, né? Então, que na literatura chama-se Berdache, né? Que é apenas uma população lá indígena, um grupo indígena que chama de Berdache, que é um termo lá que os franceses criaram, baseado um termo indígena encontrado hoje, que hoje em dia é o estado de Illinois, né? Que os franceses chegaram lá primeiro, né? Então, os Berdache, né? Que é pessoas, homens que têm função ritual de gênero feminino, função social também de gênero feminino. Então ela foi na Bahia e viu uma coisa que nenhum dos antropólogos da época dela, na Bahia, viram ou escreveram sobre. Era a quantidade de pais de santos homossexuais dentro dos candomblés, né? Quantidade de homossexuais dentro dos terreiros, né? Homens homossexuais, né? Então ela associou um fenômeno ao outro. A questão de homens que, no caso, quando ela falou dos pais de santo especificamente, que para se legitimar enquanto pai de santo, né, que socialmente na Bahia naquela época a função de líder de terreiro é uma função feminina e a função de incorporar um orixá é uma função feminina, então os homens que entram nessa função reivindicam o polo feminino, uma identidade feminina. Então meio que começa aí essa questão, né, do transe de possessão ser o marcador de gênero feminino especificamente, né? O não transe não necessariamente, mas o transe ativamente ser marcador de você receber, então você é uma mulher, simbolicamente uma mulher, né? Então ela associou isso ao fenômeno dos Berdache lá na América do Norte, né? E ela escreveu um muito bom livro, né? Embora tenha alguns preconceitos ali, mas ela, em termos de época, ela é bem livre de preconceito para aquela época, os anos 30. Tanto que ela, quando chegou no Brasil, a primeira coisa que ela viu, chegou em pleno Estado Novo, viu os navios saindo cheios de alemães, indo para a Alemanha, para o Terceiro Reich lá, que Hitler está fazendo uma grande nação para todos, e um monte de descendentes de alemães indo embora para a Alemanha. Quer dizer, a cidade das mulheres, Ruth Landes. Você vai achar em Sebo, né? Que agora. Teve a última. Teve estante virtual, Não tem mais. eu acho que o Mercado Livre também acha. Então, isso aí é o começo dessa história. Que isso aí vai criar uma polêmica por muito tempo. Na época dela, vários antropólogos, sobretudo aqui no Brasil, Arthur Ramos, que era o papa da antropologia afro-religiosa naquela época, caiu em cima dela, né? Meio que, como eu falei, a questão do romantismo, né? Meio que colocar que no candomblé
é um reino, às vezes pode ser o reino de homossexuais, meio que quebra esse romantismo patriarcal, né? Na sociedade tradicional, de aldeias, de famílias e tudo mais. Então você tem vários homossexuais ali também, se relacionando com as mães de santo na Lagoa, tendo relacionamento social, embora se falasse pelas costas deles, né? Falasse mal pelas costas, mas estavam lá, fazendo parte desse cenário e também buscando legitimação nesse cenário, né? Alguns tiveram legitimação, inclusive, né? Como o livro fala do Tata Bernardino, que é um pai de santo de candomblé de matriz bantu, mas que era legitimado, era visto como igual pelas mães de santo Nagô, um pai de santo tradicional, mas era homem e homossexual, né? Então, isso começa ali, cria várias questões, é um valor que continua, né? Tem essa questão da presença da homossexualidade, e isso sendo uma questão dentro do candomblé, ainda que não de forma de excluir, mas de forma de aceitar com várias formas de negociação, né? E de se afirmar que existe, e alguns seriam até meio que, no caso de Joãozinho da Gomeia, ser assertivo em relação a isso, de reivindicar esse lugar como homossexual, né? Que depois ele resolveu aceitar também o crivo da tradição, né? Se tornar, tem um amigo meu que pesquisou isso na tese de doutorado, o Ralph Mesquita, né? Pesquisando sobre candomblés daqui do Rio de Janeiro, né? Atuais, né? Que ele colocou 3 classificações no sentido mesmo de tipos ideais, né? No candomblé. Você tem o Adé Fantó, né? Que é o viado de candomblé, desculpa, né? Que é que bota pano na cabeça, que bota pano aqui, pano acolá e tal, né? E é esse tipo mais marginalizado, mais transgressor, né? Tem a figura do gay, que é uma figura muito moderna, né? Que são os pais de santo que procuram um reconhecimento hoje em dia, são os mais ativos socialmente, em termos de uma sociedade mais ampla, os mais ligados a uma mídia, que são os pais de santo gays, que se vestem de forma africana e tudo mais, mas que tem uma estilização, uma coisa mais ligada a um visual mais contemporâneo ali, no caso do pai Sidney, né? Nesse sentido, né? Aí há o homossexual, que é o pai de santo, que se submete ao tradicional, que bota lá sua roupinha branca, fica lá meio que invisível, né? E que é o homossexual que a gente vê, por exemplo, lá na matriz lá da tradição que eu pertenço, que é a Casa Branca. Lá na matriz, o gay, a questão é homossexual lá, ogãs e tal, que eu acho que é uma das perguntas do Walter. Fala inclusive a questão de ogãs, né? Mas depois eu vou ampliar isso, né? Para outra questão, em relação à sexualidade de gênero, que é a questão trans, né? Mas eu vou chegar lá. Parece que você saiu. Saí? Ah, deixa eu entrar de novo aqui, desculpa. Deixa eu reentrar aqui no... É só acompanhar também, né? Mix. Então, eu meio que estou entre gay e homossexual do candomblé. Eu tenho pavor dessas roupas chamativas e tal. Eu visto porque o pessoal acha bonito lá e tal, mas eu preferia botar uma camiseta, uma calça jeans e ficar lá. Mas noblesse oblige, né? Mas dentro do panteão dos orixás, saindo da questão dos acólitos, sim. Dentro do próprio panteão, não tem, por exemplo, entidades que apresentam um certo hibridismo, como o Oxumaré? Tem o Oxumaré enquanto orixá, você tem a versão masculina e a versão feminina de Oxumaré, né? Mas eu acho que
Ossan também tem a versão masculina e a versão masculina, né? Embora nos dois casos predomine a versão masculina. É muito raro ter a versão feminina de um ou de outro, né? Os orixás. Entre os voduns, você tem um vodum chamado Dan, que dentro do candomblé a gente chama de Bessem, que você tem de tudo. Tem masculino, tem feminino, tem hermafrodita, tem época é masculino, tem época que é feminino, né? Que é uma explosão, assim, né? Quer dizer, essa questão ritual, essa cosmologia, né? Serve às vezes como uma justificativa, como uma forma de legitimar a discurso de diversidade de gênero dentro do candomblé, né? Inclusive, até o próprio fato de ter os orixás femininos podem pertencer a cabeças masculinas e vice-versa, né? Lá em Salvador, por exemplo, tem o costume de chamar as mulheres que são de Oxalá, ou de Oxóssi, ou de Ogum, de papai, né? Aí eu não vou usar essa piada não, que eu pareço homofóbica, né? Deixa pra lá. Eu tipo, papai pra lá, papai pra lá, papai pra cá, hein? Deixa pra lá. Esquece isso. Vira a página, né? Então, é utilizado como forma de expressar também, justificar a diversidade de gênero, né? Aí, quer dizer, isso é o capítulo que a gente vivia até então. Até aparecer enquanto fato social, embora já existisse antes, mas que invisibilizado não como fato social, né? A questão trans, das identidades trans, né? Existia trans antes e tal, mas não era tipo tido como fato social, algo que tá na mídia e tudo mais, né? Era uma coisa meio que escondida, né? Camuflada socialmente, né? Então isso surgiu as pessoas trans querendo realmente fazer parte do candomblé e pessoas de candomblé reivindicando identidade trans, né? E aí, tô sem conexão com a internet. Caiu porque a internet caiu mesmo. Inclusive a minha, né? Não consigo entrar lá nem cá, né? Pois é. Xangô. A luz parou até sim. esse prédio. Deve ter apagado a antena. Deve ter apagado a antena de internet, né? Entendeu? Aí, Então essas pessoas, é o desafio atual do candomblé, são essas pessoas. Como dizer que elas são dentro do candomblé. A mulher trans vai botar uma saia baiana, toda roupa de mulher, já que ela se considera mulher, né? Não vai deixar de chamar de ela, mas como encarar isso e quebrar certos paradigmas dessa narrativa tradicional, né? A minha mãe, entendeu, que tem 87 anos, ela tem um filho de santo trans, né? Tem barba, né? Tirou os seios. Teve aqui, né? O Lázaro, né? Que é um homem trans, feito de Xangô, inclusive, né? E ele, minha mãe é sem pestanejar. É homem, então vai ser homem aqui também, né? Veste calça e tudo mais, mas talvez para homens trans isso seja um pouco menos controvertido do que para as mulheres trans. Porque você tem várias questões, sobretudo a questão do desafio do patriarcado. Um homem trans está ali homenageando o patriarcado. Ok, ótimo, bota mais um, né? A mulher trans desafia, né? Desafia o complexo de castração, desafia o patriarcado. Então, tem um aspecto mais transgressor aí, né? Como é que vai ser? Vai chamar de mãe de santo? Chamar de ser uma filha de santo? Botar saia, né? É uma coisa que ainda está aberta à negociação. Tem pessoas que aceitam incondicionalmente. Peraí só um instantinho. Tem pessoas que aceitam incondicionalmente, né? Tem lugares que aceitam incondicionalmente, né? Sobretudo quando não é o candomblé, quando você não tem essa linguagem tradicional um pouco mais fluida, como na Umbanda, né? Por exemplo, lá no Piauí, onde eu morei, eu fui num evento lá no dia de Santo Antônio, onde todas as umbandas tocam para Exu, né? Aí um bairro lá no norte de Teresina, que é Santa Maria da Codipe,
bairro mais afro-religioso que tem, no Piauí, né? Então as pessoas ficam visitando os terreiros uns dos outros lá, pelas ruas, andando a caráter, tá? Às vezes incorporado, né? Então tinha mulheres trans lá com saia rodada e tal, andando, e se não visitasse ninguém fazendo, achando estranho, nem nada, né? Você já aceita socialmente lá com o seu lugar, né? Oi? Essa questão de homem trans, de mulher trans, eu acho que, para mim, diferente se bota saia, se bota calça, não sei o que. Mas eu acho que o verdadeiro desafio do candomblé seriam as questões litúrgicas, aonde pertença uma questão litúrgica, aonde a pessoa tem que ter útero, tem que ter ovário, tem que ter trompa. Um homem trans a gente vai confirmar como Ogã, uma mulher trans a gente vai confirmar como Eked. A questão litúrgica. Homem trans vai encarar Egum, mulher trans vai encarar Yamin. Pois é. Como é que a gente... Esse que eu acho que é o grande desafio para mim. Sim, eu acho que é um desafio derivado, né? Que eu acho que a questão da roupa, da indumentária é superficial, sim, mas ao mesmo tempo, pelo fato do discurso tradicional ser muito forte, né? Dessa questão de tradição, ainda é desafio. Né? Imagine eu ter uma filha de santo trans, de repente eu iniciar a Mi, eu não vou fazer a Mi botar calça, né? Não ia ter coragem, eu achava humilhante fazer isso para ela, né? Eu permiti que ela usasse a roupa feminina. Eu não sei se eu deixaria ela usar realmente a saia baiana com goma, etc e tal, pro pessoal de Miguel Couto aparecer lá e me gongar, né? O Miguel Couto é a minha matriz daqui do Rio de Janeiro, né? Onde o meu pai tinha vínculo ritual. Meu pai obrigado. Eu tinha 2 irmãs de santo, mulheres trans. Não deixava a pantera com cabelo lá no meio das costas botar saia. Ela botava a camiseta. E pantera de boa, achava que era isso mesmo, a minha tradição. Então, essa minha irmã de santo, reivindicava o lugar dela na tradição. Eu sou realmente tradicional, tenho que botar calça. Apesar dela se considerar da porteira para fora trans. Aqui dentro, eu sou meu sexo. Aqui dentro, necessidade de limite. Isso, aqui dentro eu pertenço ao gênero do meu nascimento. Assim como o meu orixá me reconhece. Né? Lá fora sou outra coisa. Né? Sim. Ela é irmã de santa por cima. Né? Agora no terreiro dela, ela bota saia. Né? No espaço dela, ela bota saia. É onde ela tem o gozo dela ali reconhecido. Entendeu? Ainda algo que está aberto à negociação. Né? Eu não sei realmente, não tenho resposta. Eu pessoalmente não tenho resposta. Eu queria que alguém tivesse. Né? Que eu acho que essa questão litúrgica que a Cláudia mencionou é muito forte. Você tem ali lugares rituais, o culto dos ancestrais, né? O culto de Egum, só quem pode exercer diretamente são homens. Tem o culto da coletividade, da ancestralidade feminina, que a gente chama de Yamin, só quem pode exercer diretamente são mulheres. Elas só obedecem quem tem útero. Aí você aquela coisa de mulher com útero, mulher sem útero, né? Pois é, eu não tenho resposta, eu não sei. Quer dizer, isso aí eu não posso fazer, eu não posso botar homem trans para bater vara para Igu, e nem mulher trans para ir lá abrir galinha pelas costas. Eu não posso fazer isso, porque aí eu vou estar submetendo essas pessoas a um perigo. Né? Eu fiquei com uma curiosidade, logo no começo da primeira pergunta dela, que ela falou dessa questão entre o fazer mágico e o fazer mais iniciático. E isso me lembrou muito como, por exemplo, se configurou nos Estados Unidos, ali em Nova Orleans, que se separou, né? O voodoo é muito mais iniciático fechado, e o voodoo mais aberto, mágica, etc. E é interessante que hoje em dia, cada vez mais, essas outras religiões diaspóricas estão chegando no Brasil. Sim. Seja o voodoo,
tem agora um resgate até da feitiçaria de cabula, né? Até Palo Mayombe. Palo Mayombe, né? Isso está muito mais distintas para o nosso contexto, né? E isso está cada vez mais chegando próximo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aí, como se vê essa não, essa questão... Como se muda? Aí você entra para o campo, que vamos colocar entre aspas aqui, mas não tantas aspas, que não é mais o campo religioso, é o campo da... aspas sim, né? Porque não vou também tirar o caráter religioso dessas manifestações. O campo da feitiçaria, né? Porque é algo mais personalizado, o aspecto coletivo meio que cai por terra, né? Eu acho que a gente entende, talvez a gente possa entender a predominância do voodoo em Nova Orleans, porque se trata dos Estados Unidos, é um país onde o indivíduo é o valor central. Isso chegando aqui. Né? Por exemplo, a santeria cubana chegou nos Estados Unidos, chegou numa sociedade individualista. A santeria é bem parecida com o candomblé em várias coisas, mas que teve que mudar várias coisas nos Estados Unidos, né? Teve que mudar várias coisas, né? A questão da hierarquia, embora seja menos forte do que no candomblé, existe na santeria. Nos Estados Unidos é muito difícil você impor. Você falar para um norte-americano lá se prostrar na frente de outra pessoa. Eles não fazem. Não fazem. Isso vindo para cá, como é que fica a nossa configuração? Eu acho que, da mesma forma que aconteceu com os neopentecostais, que é o protestantismo à brasileira, acho que vai ter também. Acho que vai ter uma aclimatização. Cultura brasileira meio... Vai ter uma aclimatização. Por exemplo, algo que aconteceu nesse sentido, por exemplo, com a religião tradicional iorubá, como ocorre na África contemporânea. Que, como eu falei, é bem diferente do candomblé, bem diferente. Só que você tem um centro onde você tem esse culto tradicional iorubá, lá na Praia Grande, que é o centro do Dua, lá do Baba King, né? Lá, eles fazem candomblé, quer dizer, as cantigas, né, as roupas, as indumentárias, toda a liturgia discreta é do culto tradicional, mas a forma de realizar, eles não estão lá dançando em roda, todo mundo se manifesta, né, e tal. É diferente de lá, você, por exemplo, você faz a festa lá na rua, que você não tem terreiro lá na África, né? E às vezes uma pessoa se manifesta, de uma multidão inteira ali, vários iniciados, dezenas de uma pessoa se manifesta com o orixá, no máximo 3 ou 4, centenas de pessoas lá. Aí lá no Baba King são um monte de gente incorporada e paramentada, né? É a Festival de Iemanjá, né? Esse Festival de Iemanjá tinha 5 pessoas incorporadas com Iemanjá. Isso aí é impossível se ver na Nigéria. 5 pessoas incorporadas com Iemanjá, você não vê em lugar nenhum na Nigéria. Então, se aclimatou, né? Eu acho que se abrasileirou, acho que nós estamos muito envolventes, né? Tipo, quer tornar todo mundo brasileiro. É difícil você formar gueto aqui. Muito difícil. É mais fácil eles chegarem e se abrasileirarem ou a gente absorver eles em alguma medida? Porque tem algumas bem diferentes. O palheiro, por exemplo, é muito diferente do céu. Sim. Você acha que é mais fácil eles se abrasileirarem do que a gente absorver eles? Sim. Eu tenho um amigo meu que faz palo na casa dele lá em Santíssimo, né? E não é muito diferente da Umbanda. Eles fazem o ritual no sentido estrito do que é o palo, mas a forma, o conteúdo é o palo, a forma não. A forma já é uma coisa já abrasileirada, né? Eu acho que tem essas questões de assimilação, né? De nós, da sociedade brasileira, sua sociedade altamente assimilacionista, né? E a sociedade estadunidense é uma sociedade altamente segregacionista, ainda é. Eu estava contando aqui que eu conheci várias comunidades de santeria lá,
Mas tinha a comunidade dos mexicanos e centro-americanos, tinha a comunidade dos judeus santeiros, tinha a comunidade dos brancos anglo-saxônicos dos santeiros. Cada um na sua. É. E acham natural, não vejo nenhum bicho de 7 cabeças nisso. Para nós isso é um horror. A gente quer todo mundo junto. Pode ser hierarquia, mas tem que estar todo mundo junto. Mas lá não, lá existe separação, mas é rigorosamente todo mundo igual. Ninguém bate cabeça para ninguém lá não. Que mais, gente? Eu tô com fome já. Já foi? Ah, beleza.